material de Cucinère. É um material tão gostoso de trabalhar quanto o material dourado. A diferença é que no material dourado nós trabalhamos exclusivamente com as marcas de unidade, dezena, centena e milhar. No material de Cucinère fica bem pontuada a diferença entre quantidade e numeral. Por exemplo, nós temos a unidade, nós temos o duplo, que é o 2, que equivale a 2 unidades. Nós temos o 3, nós temos o 4, nós temos o 5, nós temos o 6, nós temos o 7, nós temos o 8, nós temos o 9 e nós temos o 10. Observem que fica diferenciado o contínuo do discreto. Diferença entre discreto e contínuo. Discreto é tudo aquilo que é pontual. Contínuo, como diz a própria palavra, é aquilo que depende do que já se iniciou, sofre um processo de transformação. Então veja, do 1 para o 2, eu preciso de 2 unidades. O 2 é 1 mais 1. O 3, seguindo esse raciocínio, é o 2 mais 1. O 4 é o 3 mais 1. O 5 é o 4 mais 1. E assim por diante, até que nós cheguemos na dezena. Então veja, a diferença entre trabalhar com material dourado e com o material de Cucinère é que no material dourado nós estamos trabalhando exclusivamente com as pontuações de unidade, dezena, centena e milhar. No material de Cucinère, eu já posso perguntar para o aluno, por exemplo, quanto é que dá 2 mais 3. Ele está vendo o agrupamento de 2 mais 3. E até que ele simplesmente possa responder que 2 mais 3 é igual a 5, ele pode utilizar a substituição pelas unidades, ou seja, trabalhar da mesma forma que ele faria com o material dourado, trocando o 2 por 2 unidades e o 3 por 3 unidades para chegar no 5, ou ele pode trabalhar de forma comparativa. 2 mais 3 é maior que 2 e é maior que 3. O 4 é maior que 2 e é maior que 3, mas não é suficiente. O 6 é maior que 2 e é maior que 3, mas é maior do que o agrupamento. E é interessante que a criança faça todas essas trocas para que ela compreenda por que é que 2 mais 3 é igual a 5. A gente pode trabalhar isto na adição, que é o que nós acabamos de fazer aqui, ou podemos trabalhar o conceito em outras operações. Por exemplo, de 9 eu quero tirar 3. Se de 9 eu quero tirar 3, eu trabalho aqui um segundo conceito da subtração, que é a complementariedade. O que falta para o 3 ficar do mesmo tamanho que 9? Eu poderia, por exemplo, arriscar o 5. Se eu completo o 3 com 5, ele quase chega no tamanho do 9, mas ainda falta um pouquinho. Podia pensar, por exemplo, no 7. Se eu completo o 3 com o 7, ele passa um pouquinho
do tamanho do 9. Então, olha, não é um bom resultado. Bom resultado é eu saber que 3 mais 6 igual a 9. Bem bacaninha isso, não é verdade? Agora veja, nós podemos trabalhar não somente a adição e a subtração com o material de Cucinert, mas podemos trabalhar outros conceitos importantes. Vejam, por exemplo, que o 2, representado pela cor vermelha, e o 5, representado pela cor amarela, são ambos múltiplos de 10, ou submúltiplos, que é representado pela cor laranja. Ou seja, eu sei que o 10 é 2 vezes 5, ou eu sei que o 10 é o 5 vezes 2. Vejam que a gente pode trabalhar aqui a questão da multiplicação, a questão dos múltiplos comuns e também utilizar a questão da palheta de cores para fixar os elementos. Observem também que a gente tem como múltiplos o 3 e o 6, em tons diferentes de verde, para lembrar para a gente a multiplicidade. Foge um pouquinho o 9, que também é múltiplo. Deveria ser, no meu ponto de vista, outro tom de verde. Porém, nesta caixa em especial, o 9 veio representado pela cor azul. A unidade, ela vem sempre representada pelo tom neutro, para que nós possamos perceber que a unidade está presente em qualquer que seja o numeral constituído. Da mesma maneira que a gente trabalha com adição, subtração, multiplicação, podemos também trabalhar com o material de Cucinert as divisões. E podemos trabalhar também o conceito de frações. De que forma? Observe, por exemplo, quando a gente trabalha com o 10 e com o 2 vezes 5. Tudo bem, nós estamos multiplicando enquanto falamos do conceito de divisão. Mas veja, 1 inteiro, 2 metades. 1 inteiro pode se subdividir em 2 partes. Da mesma maneira que se eu comparo o 9 com o 3, eu tenho 1 inteiro que pode ser dividido em 3 partes iguais. Nós estamos trabalhando múltiplos e divisores. E quando eu falo de 1/3, ou quando eu falo de metade, eu estou trabalhando com os alunos o conceito de fração. Eu estou introduzindo o vocabulário e posso passar para o registro escrito destes elementos. 1 inteiro pode ser tanto o 9 quanto pode ser o 10. Eu posso dividir o 10 em 2 partes iguais, posso dividir o 9 em 3 partes iguais. Mas eu tenho, por exemplo, que o 9 é múltiplo de 3, mas o 9 não é múltiplo de 2, porque dentro do 9 ou vai faltar um pedacinho para completar com 2 o tempo todo, ou vai faltar um pouquinho. Porque 2 ou resulta para mim em 8, ou 2 resulta para mim em 10. O 2 nunca vai resultar em partes inteiras no 9. É por isso que esse material é interessante e deve ser primeiro conhecido profundamente pelo professor que pelo aluno. Não se esqueçam que todas as vezes que nós vamos utilizar material didático de apoio, antes de tudo, eu, professor, preciso ter noção
do conteúdo a ser trabalhado, da profundidade que eu espero alcançar junto aos meus alunos e o conteúdo que eu preciso cumprir ao final da aula. Veja que eu posso trabalhar com o material de Cucinert com alunos da educação infantil, assim como eu posso trabalhar com alunos do 5º ano, antiga 4ª série. Se eu estou trabalhando com alunos da educação infantil, eu preciso trabalhar exclusivamente o conceito de numeração, que 1 é diferente do 2, que é diferente do 3, que é diferente do 4, que é diferente do 5 e assim por diante. Nós temos diferentes quantidades resultando em diferentes representações. E aí caberá ao professor utilizar não somente a quantidade, mas a representação, o numeral que o acompanha. E falar para o aluno das diferenças de numerações, porque nós temos algarismos indo-arábicos, nós temos algarismos romanos, nós temos algarismos chineses, japoneses e de outras tantas culturas. Então é necessário saber que a quantidade não se altera. O que se altera é a forma de registrar. E mais, hoje a gente não fala mais nem de algarismo, a gente fala de dígito. Nós temos que tomar este cuidado para dizer que o número é a quantidade, numeral é a sua representação. Nos anos mais adiantados, nós precisamos utilizar o material como base de apoio pedagógico para a construção da operação. Aproveitem, estudem, encaminhem suas dúvidas.